Fala, meu povo! Choque de conhecimento, trazendo mais um vídeo de matemática e conhecimentos gerais. Hoje nós vamos falar sobre numeração maia. Vamos aprender a escrever qualquer número em numeração maia. E no final do vídeo também vamos estar resolvendo uma questão sobre numeração maia que caiu no Enem de 2015. A numeração maia, ela conta com 3 figuras, simplesmente 3 figuras para a gente conseguir escrever qualquer número que a gente quiser. Temos essa primeira figura aqui, que representa o número 0, e ela pode aparecer uma única vez em cada sequência. Vocês vão estar vendo. Temos aqui a segunda figura. Essa segunda figura eu vou chamar de bolinha. A bolinha representa o número 1 e ela pode aparecer até 4 vezes. E aparecendo mais de uma vez, vai estar uma do lado da outra. E a nossa terceira e última figura é essa figura aqui, que eu vou estar chamando de traço. O traço, ele representa o número 5 e ele pode aparecer até 3 vezes. E quando aparece mais de uma vez, é um traço em cima do outro. Com essas 3 figuras aqui, nós podemos escrever qualquer número que a gente quiser na numeração maia. Vamos começar então. Nossa primeira base que a gente precisa ter é saber escrever do número 0 até o número 19. Então vamos estar aprendendo número 0, número 1, número 2, número 3, número 4. Número 5, agora para o número 6, a gente coloca o traço e a bolinha em cima. O traço vale 5, a bolinha vale 1, formou 6. 7, 8, 9. Para o número 10, a gente coloca 2 traços, um em cima do outro. Para o número 11, 2 traços e a bolinha em cima. 2 traços vale 10, a bolinha vale 1, formou o número 11. Número 12, número 13, número 14. Para o número 15, 3 traços, um em cima do outro. Para o número 16, 3 traços e uma bolinha em cima. Número 17, número 18 e número 19. Aqui a gente já aprendeu a escrever na numeração maia do número 0 até o número 19. E essa base aqui a gente tem que decorar, porque a gente vai usar essa base numérica do 0 até o 19 para escrever qualquer outro número em numeração maia. Mas antes da gente prosseguir para o resto dos números, um detalhe. Do mesmo jeito que em português, na nossa língua aqui, né, a gente tem o número 2 assim e o número 2 assim. Porém, os dois são número 2, não importa qual que a gente olhar, a gente vai reconhecer que é o número 2, assim também acontece na numeração maia. Tem dessa maneira aqui, do 0 ao 19, e também tem dessa maneira aqui, do 0 ao 19. Veja que o 0 modificou um pouco. Aqui está aparecendo mais um pão, minha opinião. Aqui essa figura parece mais o desenho de um pão. Nessa outra figura está aparecendo mais um disco voador. De novo, minha opinião. Aqui, nessa figura, o número 1 é uma bolinha bem redondinha. Aqui, desse lado aqui, o número 1, a bolinha já não está tão redondinha. Assim também no número 5, aqui é um traço reto, e aqui já não está tão reto assim. E com isso eu quero dizer que, assim como acontece no português, a caligrafia pode mudar um pouco. Porém, a gente aprender na base da numeração maia, seja a gente vendo dessa maneira aqui, ou seja a gente vendo dessa maneira aqui, a gente vai conseguir reconhecer qual número que é. Eu vou continuar escrevendo dessa maneira aqui, que é melhor para eu escrever. Agora que eu já falei esse detalhe, vamos para o próximo passo. Agora, para o nosso próximo passo, a gente vai utilizar como base esse prédio aqui. Eu chamo de prédio porque cada retângulo desse eu vou chamar de andar. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim em diante. Mas, antes de continuar, já quero deixar claro que esse prédio aqui não consta na numeração maia. Eu estou colocando aqui para facilitar eu explicar vocês e vocês entenderem o que eu vou estar falando. Então, para facilitar, vou colocar esse desenho desse prédio, porém, ele não consta na numeração maia, ok? Tendo dito isso, vamos continuar. Aqui, dentro desse prédio, eu vou colocar os números no primeiro andar, no segundo andar e daí em diante, vou colocar os números em maia, em numeração maia. E a regra é, no primeiro andar vai ter o número maia. Para eu transformar de numeração maia para a nossa numeração, no primeiro andar, eu multiplico por 1. Eu pego o número que está dentro do prédio, multiplico por 1 e vamos ter em nossa numeração. E também podemos fazer o inverso, pegar o nosso número, dividir por 1, fazer a operação inversa e vamos ter em numeração maia. Isso para o primeiro andar. Para o segundo andar, o número que estiver dentro do segundo andar, para a gente transformar de numeração maia, como eu falei, dentro do prédiozinho aqui, eu vou colocar em numeração maia. Para a gente transformar de numeração maia para a nossa numeração, o que estiver no segundo andar, a gente multiplica por 20. Multiplicou por 20, vamos ter na nossa numeração. E para a gente transformar da nossa numeração para a numeração maia, quando se tratar do segundo andar, a gente vai pegar o nosso número e fazer a operação inversa, dividir por 20. Não se preocupa, já estou mostrando aqui toda a estrutura, mas logo logo a gente vai estar fazendo exemplos. Vamos ver na prática. Vamos pegar números na nossa numeração e transformar em números maias e pegar a numeração maia e transformar nos nossos números. Aqui eu só estou mostrando toda a estrutura que a gente vai usar, beleza? Não se preocupa que é super fácil. Continuando, terceiro andar. O número que tiver no terceiro andar, para a gente transformar de numeração maia para a nossa numeração, a gente vai multiplicar por 20 e por 20, 2 vezes. E para a gente transformar do nosso número para a numeração maia, a gente vai dividir por 20 e dividir por 20 de novo. Transforma da nossa numeração para a numeração maia quando se tratar do terceiro andar.
Para o quarto andar, quando a gente quiser transformar do número maia para o nosso número, a gente vai multiplicar por 20, multiplicar por 20, multiplicar por 20, 3 vezes. E quando a gente quiser, se tratando do quarto andar, transformar da nossa numeração para a numeração maia, a gente vai dividir por 20, dividir por 20, dividir por 20, 3 vezes. Simplesmente fazer a operação inversa. E a gente vai transformar da nossa numeração para a numeração maia. E assim por diante. Toda vez que a gente acrescenta um andar, a gente acrescenta uma vez vezes 20, para transformar da numeração maia para a nossa numeração. E para transformar da nossa numeração para a numeração maia, toda vez que acrescenta um andar, a gente acrescenta uma vez dividido para 20. E esse é o padrão para a gente estar criando o nosso prédio. Como os números são infinitos, esse prédio também seria infinito. Porém, como aqui não vou usar números muito grandes para os nossos exemplos, vou parar aqui no prédio com 4 andares. E aqui a gente também já pode simplificar para ficar mais fácil. Exemplo, no terceiro andar, vezes 20, vezes 20. 20 vezes 20, 400. É a mesma coisa que ser vezes 400. Então já podemos deixar aqui. E quando for inverso, vai ser dividido para 400. Esse aqui é o quarto andar. Vezes 20, vezes 20, vezes 20. 20 vezes 20, vezes 20 vai dar 8.000. Então a gente pode simplificar e colocar vezes 8.000. Quando a gente for fazer o inverso, pegar do nosso número para transformar em numeração maia, a gente divide por 8.000. Essa aqui vai ser a nossa base. Para facilitar ainda mais, também já vou colocar algumas informações desse lado aqui. No primeiro andar, aqui vai ficar os números de 0 ao número 19. Do número 0 ao 19, ele ocupa o primeiro andar. Do número 20 ao número 399, ele ocupa o segundo andar. Não se preocupa, como eu falei, a gente já vai estar fazendo exemplos e vocês vão ver que é bem mais fácil do que parece. Agora, o terceiro andar. O terceiro andar vai do número 400 até o número 7.999. Para o quarto andar, do número 8.000 ao número 159.999. E segue esse padrão. A gente pode ver que no primeiro andar para no número 19. No segundo andar, começa no número logo depois, que é o número 20, e termina no 20 vezes 20 menos 1. 20 vezes 20, 400. Menos 1, termina no número 399. No próximo andar, que é o terceiro andar, começa no número que vem logo depois de 399, vem o número 400. E vai até o número 400 vezes 20 menos 1. 400 vezes 20 dá 8.000. 8.000 menos 1 fica 7.999. Aí sobe para cima, subiu 1. 8.000. 8.000 vezes 20, 160.000. 160.000 menos 1, 159.999. E esse padrão também segue toda vez que a gente acrescenta um andar no prédio. Mas, como eu falei, vou parar no quarto andar. Essa aqui é toda a estrutura que a gente tem que usar, que a gente tem que decorar para a gente poder escrever qualquer número em numeração maia. E pegar qualquer numeração maia e transformar no nosso número. Então vou deixar essa cola aqui que eu fiz aqui do lado, vamos estar utilizando ela e vamos de fato colocar em prática tudo que a gente aprendeu até agora. Transformar nossa numeração em numeração maia. Vou começar com um bem simples, o número 9. O nosso número 9. Como que a gente transforma em numeração maia? Primeira coisa que a gente tem que ver, a nossa numeração se encaixa em qual andar? O número 9. Vamos olhar em qual andar do prédio ele se encaixa. O número 9 está entre o número 0 e o número 19. Então ele se encaixa no primeiro andar, porque o primeiro andar é para os números entre o número 0 e o número 19. Número de 0 ao número 19. Como o número 9 está entre esses números, o número 9 fica no primeiro andar. O que isso significa? Que a gente simplesmente vai escrever o número 9 no primeiro andar, em linguagem maia, claro, né? Então vamos colocar aqui no primeiro andar o número 9. Simplesmente isso, transformamos o nosso número 9 no número 9 em numeração maia. Agora, mais um exemplo. O número 46. Vamos pegar o número 46 e transformar em numeração maia. Primeira coisa que a gente faz é olhar em qual andar se encaixa o número 46. A gente olha aqui na nossa cola e vê que o número 46 se encaixa no segundo andar, porque ele está entre o número 20 e o número 399. Então ele se encaixa no segundo andar. Temos que ter isso em mente. A gente descobriu que o número 46 se encaixa no segundo andar. A gente está na nossa numeração e quer transformar em numeração maia. Como a gente viu, no segundo andar a gente divide por 20 para transformar da nossa numeração em numeração maia. Então a gente vai pegar esse número 46 e vai dividir por 20. 46 dividido para 20 dá 2. 2 vezes 20, 40 e sobra 6. 6 não dá para dividir para 20, a gente para aí. Deu um inteiro 2 e o resto 6. Quando chegou nessa primeira parte que teve um inteiro e teve o resto, a gente faz o quê? A gente pega o inteiro e bota no primeiro andar que a gente encontrou que tinha que estar. Qual é o primeiro andar que a gente encontrou que o número tinha que estar? O número tinha que estar no segundo andar. Então, esse número 2, que é o inteiro, a gente vai colocar no segundo andar.
Colocamos aqui, no segundo andar, o número 2 em numeração maia. E o resto, que no caso aqui é 6, o que a gente faz com ele? A gente simplesmente vai olhar o resto e vai ver em qual andar ele se encaixa. A gente olha o resto, o número 6, olha aqui na nossa tabela, na nossa cola, e vê que o número 6 se encaixa no primeiro andar, porque o número 6 está entre o número 0 e o número 19. Ele se encaixa no primeiro andar. Então, vamos colocar o número 6 no primeiro andar. E ficou assim. Transformamos o número 46 em numeração maia. Vamos tirar a prova real agora, fazer o inverso, pegar a numeração maia e transformar na nossa numeração. E assim a gente também já vai aprender como se faz, né? Para transformar da numeração maia para a nossa numeração. Então vamos fazer. Temos aqui a numeração em numeração maia. A gente olha o primeiro andar. Qual é o número que tem aqui? Tem o número 6. Para eu transformar da numeração maia para a nossa numeração o que está no primeiro andar, a gente faz o quê? Olha na tabela, a gente multiplica por 1. Se está em número maia e a gente quer transformar no nosso número, primeiro andar, multiplicamos por 1. Então, vamos multiplicar o 6 por 1. 6 vezes 1, 6. Vamos deixar aqui do lado o número 6. Agora, vamos para o segundo andar. Segundo andar tem o número 2. A gente quer transformar do número maia para o nosso número. A gente olha aqui na tabela, para transformar da numeração maia para a nossa numeração, quando está no segundo andar, a gente multiplica por 20. Então, vamos multiplicar o 2 por 20. 2 vezes 20, 40. Coloca aqui do lado. Tem mais algum número? Não tem. Parou aí. Agora a gente soma. 40 mais 6, 46. Tiramos a prova real, transformamos da numeração maia para a nossa numeração. Mais um exemplo. O número 5.614. Como que a gente transforma o número 5.614 em numeração maia? Primeira coisa, como a gente viu, vamos ver aonde se encaixa o número 5.614. Em qual andar ele se encaixa? A gente olha aqui, ele se encaixa no terceiro andar, porque o número 5.614 está entre o número 400 e o número 7.999. Então, temos que decorar isso. O primeiro número que a gente encontrar, a gente vai colocar no terceiro andar. Agora vamos fazer a divisão. Aqui, terceiro andar, para a gente transformar da nossa numeração para a numeração maia no terceiro andar, a gente divide por 400. Então vamos pegar o 5.614 e dividir por 400. Conta de dividir normal. O 5 não dá para dividir, o 56 não dá para dividir. Vamos pegar então 561. 561 dividido para 400 vai dar 1. 1 vezes 400, 400. Para 561 falta 161. Vamos abaixar o número 4, ficou 1.614. 1.614 dividido para 400 dá 4. 4 vezes 400, 1.600. Para 1.614 sobra 14. Dá para dividir para 400? Não dá. Tem algum número para descer? Não tem. Então parou aqui. Agora a gente vai pegar o número 14, que é o número inteiro, e colocar no terceiro andar. Porque como a gente viu, o número 5.614, ele começa a ser escrito no terceiro andar. Colocamos aqui. Agora a gente vai pegar o resto e vai ver em qual andar se encaixa. Temos de resto 14. O 14 se encaixa em qual andar? A gente olha aqui, o 14 se encaixa no primeiro andar. Está entre o número 0 e o número 19. Então vamos pegar o 14 e vamos colocar no primeiro andar. Então aqui no terceiro andar ficou o número 14, no primeiro andar ficou o número 14. Aqui no segundo andar não ficou nenhum número. E isso não pode acontecer. Veja bem a regra. Toda vez que a gente começou por um certo andar e o andar de baixo não teve número para ele, a gente coloca o número 0. Não pode ficar nenhum andar abaixo sem nada. Não tem o que colocar ali, a gente coloca o número 0. Como aqui no nosso segundo andar não teve número para ele, vamos completar colocando o número 0. E assim ficou a nossa numeração 5.614 em numeração maia. Agora vamos fazer o inverso, pegar a numeração maia que está aqui e transformar na nossa numeração. Vamos começar. Primeiro andar. A gente olha aqui, a numeração maia tem o número 14. Para a gente transformar da numeração maia para o nosso número, quando estar no primeiro andar, a gente olha aqui na nossa cola, é só multiplicar por 1. 14 vezes 1, 14. Vamos colocar aqui. Segundo andar. Segundo andar ficou o número 0. Para transformar na nossa numeração, a gente olha aqui, quando se trata do segundo andar, a gente multiplica por 20. 0 vezes 20 vai dar 0. Vamos colocar aqui. Terceiro andar, nós temos o número 14. Para transformar da numeração maia para a nossa numeração, a gente olha aqui, terceiro andar, multiplica por 400. 14 vezes 400, 5.600. Coloca aqui. Tem mais algum número para a gente transformar da numeração maia para a nossa numeração? Não tem. Então acabou aqui. Agora é só a gente somar cada uma das respostas. 5.600 mais 0, 5.600. Mais 14, 5.614. Transformamos da numeração maia para a nossa numeração. Para encerrar, vamos ver mais um exemplo. Esse número aqui, 31.693. Vamos transformar em numeração maia. Primeira coisa, vamos olhar aonde o número 31.693 se encaixa. A gente olha aqui na nossa tabela, vê que ele se encaixa no quarto andar. Ele está entre o número 8.000 e o número 159.999. Então ele se encaixa no quarto andar. Temos que decorar que o primeiro valor que a gente encontrar vai ficar no quarto andar. Aqui no quarto andar, para a gente transformar da nossa numeração para a numeração maia, temos que dividir por 8.000. Então vamos pegar o nosso número
31.693 e dividir por 8.000. 31.693 dividido para 8.000 vai dar 3. 3 vezes 8.000 vai dar 24.000. 24.000 para 31.693 vai faltar 7.693. 7.693 não dá para dividir para 8.000. 7.693 é o nosso resto. E o número 3 é o nosso número inteiro. Vamos pegar o nosso número inteiro e colocar na primeira base que a gente viu, que é o quarto andar. Então aqui no nosso prédio, quarto andar, vamos colocar o número 3. Vamos pegar agora o nosso resto, que é 7.693, e ver em qual andar ele se encaixa. Olhamos aqui na nossa cola, o número 7.693 se encaixa no terceiro andar, porque ele está entre o número 400 e o número 7.999. Então temos que decorar isso. Agora, o próximo número que a gente encontrar vai entrar no terceiro andar. E aqui diz que para a gente transformar da nossa numeração para a numeração maia no terceiro andar, é só a gente dividir o número por 400. Então vamos pegar o nosso número, 7.693, e dividir por 400. Conta de dividir normal, vamos fazer. 7 não dá para dividir para 400, 76 não dá para dividir para 400, 769 dividido para 400. Vai dar 1. 1 vezes 400, 400. Para chegar em 769, falta 369. Vamos descer o número 3, ficou 3.693. 3.693 dividido para 400, 19 vezes 400, 3.600. Para 3.693, falta 93. 93 não dá para dividir para 400, não tem nenhum número para descer, 93 é o nosso resto. 93 é o nosso resto, 19 é o nosso número inteiro. Vamos pegar o nosso número inteiro e colocar no terceiro andar. Então vamos colocar aqui, no nosso prédio, terceiro andar, o número 19. E agora vamos pegar o número que sobrou, que é o número 93, e ver em qual andar ele se encaixa. A gente olha aqui, o número 93 se encaixa no segundo andar, porque está entre o número 20 e o número 399. Então agora, o próximo número que a gente encontrar, ele vai ficar no segundo andar. E para a gente transformar da nossa numeração para a numeração maia, no segundo andar, a gente divide por 20. Então vamos pegar o 93 e vamos dividir por 20. 93 dividido por 20. 93 dividido para 20 dá 4. 4 vezes 20, 80. Para 93, falta 13. 13 não dá para dividir para 20, 13 é o nosso resto. 4 é o nosso número inteiro. Então vamos pegar o nosso número inteiro, que é 4, e colocar aqui no segundo andar. Agora vamos pegar o resto, que é o número 13, e ver em qual andar ele se encaixa. A gente olha aqui na nossa tabela, o número 13 se encaixa no primeiro andar, porque está entre o número 0 e o número 19. Então vamos pegar o número 13 e colocar aqui no primeiro andar. Lembrando, quando o número vai para o primeiro andar, eu não preciso nem dividir, porque no primeiro andar é dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Por isso que quando eu encontro um número que fica no primeiro andar, eu nem faço a divisão, já coloco ele no primeiro andar. E assim ficou, em numeração maia, o nosso número 31.693. Vamos conferir? Vamos fazer o inverso. Pegar a numeração maia e transformar na nossa numeração. Primeiro andar tem o número 13. Para a gente transformar da numeração maia para a nossa numeração, quando se trata do primeiro andar, a gente multiplica por 1, que é o próprio número. Então aqui vai ficar o número 13. Segundo andar tem o número 4. No segundo andar, para a gente transformar da numeração maia para a nossa numeração, multiplicamos por 20. 4 vezes 20, 80. Vamos colocar aqui então 80. Terceiro andar tem o 19. Terceiro andar, para transformar da numeração maia para a nossa numeração, multiplicamos por 400. 19 vezes 400 vai dar 7.600. Vamos colocar aqui 7.600. E aqui o quarto andar. Quarto andar tem o número 3. Para a gente transformar no quarto andar da numeração maia para a nossa numeração, multiplicamos por 8.000. 3 vezes 8.000, 24.000. Não tem mais nenhum número para a gente transformar da numeração maia para a nossa numeração. Acabou aqui. Agora é só a gente somar cada uma das informações. 24.000 mais 7.600. Dá 31.600. Mais 80, 31.680. Mais 13, 31.693. E assim a gente transformou da numeração maia para a nossa numeração. Como eu falei no começo, vou fazer somente até o quarto andar, porém, se a gente precisasse números maiores, é só a gente usar a base que a gente aprendeu nesse vídeo aqui para fazer quantos andares a gente quiser. A gente aprendeu toda a base e agora é só utilizar ela para a gente transformar qualquer número na nossa numeração em numeração maia, ou pegar qualquer numeração em numeração maia e transformar na nossa numeração. Para encerrar, fazer aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Resolver a questão que caiu no Enem 2015, que tinha ali uma questão sobre numeração maia. Vamos estar resolvendo ela então. E essa aqui foi a questão que caiu no Enem 2015, a questão envolvendo numeração maia. Tinha todo um texto aqui, que eu não vou estar trazendo o texto, não tem necessidade, porque a gente já aprendeu como transformar da numeração maia para a nossa numeração. Basicamente, o texto estava ensinando a fazer isso. Mas agora que a gente já aprendeu, podemos pegar isso aqui
numeração maia e transformar na nossa numeração. Como vocês podem ver, teve aqui uma separação mostrando primeira posição, segunda posição, terceira posição. O que seria o nosso primeiro andar, como a gente aprendeu nesse vídeo, segundo andar e terceiro andar. Porém, como eu expliquei e relembrando, a questão do prédio dos andares não consta na numeração maia. Eu trouxe aqui simplesmente para facilitar eu explicar e facilitar vocês de entender o que eu estava querendo falar, beleza? Relembrando isso mais uma vez, vamos lá, vamos começar a resolver. No primeiro andar aqui, na primeira posição, nós temos o número 19. Para a gente transformar da numeração maia para a nossa numeração, primeira posição, primeiro andar, multiplica por 1. 19 vezes 1 dá o próprio 19. Segundo andar, que aqui está como segunda posição, temos o número 0. Para transformar da numeração maia para a nossa numeração, quando está no segundo andar, multiplicamos por 20. 0 vezes 20 vai dar 0. Terceiro andar, temos o número 13. Para transformar da numeração maia para a nossa numeração, quando está no terceiro andar, multiplicamos por 400. 13 vezes 400, 5.200. Acabou, não tem mais numeração para a gente traduzir, é só a gente somar. 5.200 mais 0 vai dar 5.200, mais 19, 5.219. Olhamos aqui nas alternativas, alternativa certa, letra D, simplesmente isso. Você acabou de aprender como escrever qualquer número em numeração maia. Gostou? Deixa aquele like para fortalecer. E uma dica, eu sei que de começo pode parecer um pouco difícil decorar tudo isso, porém não é difícil, é como qualquer outra fórmula matemática. Primeira vez que a gente vê, pode parecer difícil. Faz alguns exercícios, tá sempre ali relendo a fórmula, vendo como funciona e vai gravar na nossa mente. E a gente não esquece mais. Meu conselho então, de vez em quando esteja revendo essa fórmula, brinca um pouquinho, transforma alguns números em numeração maia, pega uma numeração maia, transforma no nosso número, rapidamente, tudo isso que você viu neste vídeo vai ficar gravado na tua cabeça. Vou encerrar o vídeo por aqui, pedindo mais uma vez, se gostou, deixa aquele like para fortalecer. Se quiser dar aquela força para o choque de conhecimento, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que você sabe que gosta de matemática. Se quiser aprender sempre mais, fica de olho por aqui e até a próxima.